Olá, sejam bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso MBA em Perícias e Avaliação Mercadológica de Imóveis Urbanos e Rurais, e hoje na nossa disciplina de alienação fiduciária de bens imóveis nós vamos estudar sobre o pacto comissório, que é uma cláusula que é proibida no nosso direito brasileiro e que impede ali o credor de ficar com o imóvel dado pelo devedor em alienação fiduciária de bem imobiliário. O pacto comissório está previsto ali no item 6.6 da nossa apostila e ele pode ser entendido como uma convenção, ou seja, um contrato, o acordo firmado entre o credor e o devedor, no sentido de que o credor ele pode ficar com a propriedade dos bens que tenham sido lhe dados como garantia de pagamento de uma dívida quando o devedor não cumprir o pagamento dessa dívida. E esse pacto comissório ele autoriza a apropriação pelo credor do bem dado em garantia diante do inadimplemento da dívida sem que haja avaliação da coisa. Por isso que ele é proibido, porque o principal ponto da proibição do pacto comissório é que nesse caso o credor ele ficaria com o bem dado em garantia sem que houvesse uma avaliação da coisa, ou às vezes essa coisa é avaliada pelo próprio credor. E nesse caso isso permitiria que o credor se enriquecesse ilicitamente, porque ele ficaria em regra com a eventual diferença entre o valor do objeto e o valor da dívida. Então, para evitar esse tipo de abuso, para evitar que os credores abusassem desse direito no direito brasileiro, houve a vedação do pacto comissório. E tem duas funções principais dessa vedação ao pacto comissório no direito brasileiro. O primeiro é proteger o devedor de entregar o bem por valor inferior ao que vale, e outro é preservar os direitos dos demais credores. Isso porque a proteção do devedor é para evitar que o credor ele se torne proprietário daquele imóvel, se enriquecendo em face do devedor, e que também ele ficasse inflexível em relação a negociações ali da dívida. Porque imagina só, se fosse possível o pacto comissório, vamos dizer que eu te empresto um dinheiro, eu te empresto 50 mil, você me dá em garantia um imóvel de 100 mil reais e esse imóvel está garantido em alienação fiduciária. Imagine se fosse possível o pacto comissório, ou seja, eu ficar com a propriedade desse bem pelo valor que eu bem entender. Se você não pagasse essa dívida, eu não ia ter interesse em te permitir a purgação da mora, não ia ter interesse em discutir essa dívida, eu ia ter interesse em ficar com esse imóvel, para esse imóvel entrar no meu patrimônio e às vezes esse imóvel valorizar, eu ganhar com a valorização desse imóvel. Mas isso é proibido. No nosso direito, quando você realiza ali uma garantia, essa garantia em regra tem que ser executada, tem que ser levada a leilão. E normalmente essas garantias são superiores ao valor das dívidas. É muito difícil ter uma garantia que seja inferior ao valor da dívida. O que acontece às vezes quando é inferior ao valor da dívida é quando é uma garantia relacionada a uma venda, a um financiamento de veículo, porque o veículo nós sabemos que ele perde o valor, ele deprecia o valor com o tempo. Então, se você tiver um veículo que garante uma dívida, esse veículo ele vier a sofrer um acidente, o valor dessa garantia ele pode ficar menor do que o valor da dívida, mas em regra o valor da garantia ele é sempre superior ao valor dessa dívida, e ainda mais nos financiamentos imobiliários, porque nos financiamentos imobiliários nós temos os bens imóveis que em regra valorizam bastante durante o tempo, e como nós estamos falando de um contrato de 30 anos, 25 anos, normalmente se houver o descumprimento desse contrato depois de 10 anos, depois de 15 anos, o valor desse imóvel está muito além do valor da dívida que está sendo garantida. Então, essa vedação tem esse objetivo, e outro objetivo é proteger os outros credores. Porque o que acontece? Se o credor ele ficasse com o imóvel para si, nós poderíamos gerar um problema com outros credores, porque quando você realiza o leilão desse imóvel, o saldo remanescente ele é devolvido ao devedor, ele volta para o patrimônio do devedor. E se esse devedor ele possuir outras dívidas, outros credores podem pleitear o recebimento daquele valor. Então, nós temos aqui também a proteção dos outros credores.
Nesse caso, é interessante falar também de uma exceção que tem nas alienações fiduciárias, que em regra nas alienações fiduciárias, quando o imóvel ele é alienado através de um leilão, se houver saldo remanescente nas alienações fiduciárias, esse saldo remanescente não pode ser cobrado do devedor. A dívida é extinta com a alienação do imóvel. Já nos outros casos, esse remanescente do crédito ele pode ser cobrado do devedor. E a proteção dos credores é aquele caso que eu falei. Você protege porque o dinheiro tem que ser devolvido ao patrimônio do devedor para que possibilite que outros credores possam pleitear o recebimento dessa quantia. E esse é decorrente do princípio do par conditio creditório, ou seja, a paridade entre os credores. Um credor ele não pode ter um tratamento desigual relacionado a outros credores do mesmo devedor. Então, em regra, qualquer excedente que seja apurado depois da alienação desse bem, da alienação extrajudicial ou judicial desse bem, ele tem que ser retornado ao patrimônio do devedor e tem que ser, pode ser apropriado por outros credores. Deixa eu ver. Aqui tem um resumo do que nós falamos, que o pacto comissório ele visa impedir esse enriquecimento ilícito que está previsto no artigo 884 do Código Civil. Pessoal, muito obrigado por hoje. Espero vocês na próxima aula. Até mais.